Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server há mais de 10 anos e toda semana eu trago aqui para o canal um vídeo ou uma live sobre o tema Banco de Dados SQL Server. Falo também sobre a carreira do DBA. Esse que é o administrador de banco de dados, é o profissional que cuida de todo o ambiente de banco de dados SQL Server. Se você é novo por aqui, clica aqui embaixo, faz a sua inscrição, é gratuita. Ativa também as notificações clicando no sininho para você receber toda notificação que vier de vídeo novo aqui do canal. Já posso te adiantar que tem vídeo todo dia aqui para você aprender muito sobre o banco de dados SQL Server. Aproveita também para já deixar aí o seu curtir e compartilhar esse conteúdo com as pessoas aí que você conhece que também querem aprender sobre o banco de dados SQL Server. E no vídeo de hoje eu quero abordar um tema muito bacana. Se você procurar aqui no canal sobre backup, você já vai encontrar alguns vídeos aqui que eu já publiquei falando especificamente sobre backup, algumas técnicas, o que significa cada tipo de backup, como combinar eles para fazer uma política de backup, mas hoje eu quero abordar um tema diferente sobre esse mesmo assunto. Eu quero mostrar para você que é possível você gerar um backup do seu SQL local, que a gente chama de SQL on-premise, num ambiente de nuvem diretamente, isso mesmo. Ao invés de você gerar esse backup no disco local da sua máquina ou no HD externo, você tem a possibilidade de gerar esse backup diretamente no Azure, por exemplo, que é um ambiente de nuvem da Microsoft. No próximo vídeo, na próxima semana, eu vou mostrar para você como que você consegue também fazer isso através do SQL Server 2022, só que gerando diretamente na AWS, que é uma outra nuvem que nós temos aí muito forte no mercado. Hoje eu quero focar com você aqui no Azure, nesse ambiente, que é uma funcionalidade que existe no SQL já desde o 2012, mas que pouca gente utiliza e ela se enquadra ali para alguns cenários. Você vai perceber que ela pode ser muito vantajosa e, claro, você vai aprender na prática aqui comigo como fazer isso. Bora lá então? Eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Acompanhe aqui comigo. A primeira coisa que nós temos que fazer para poder gerar um backup no ambiente do Azure, né, na nuvem da Microsoft, é configurar algumas coisas ali dentro do portal do Azure, que é onde vai receber esses arquivos, onde vai receber esses backups. Então, o que você está vendo aqui na tela é o portal do Azure. Se você ainda não conhece, eu tenho um vídeo aqui no canal também explicando como que você cria uma conta, como que você cria um ambiente de estudos mesmo aqui, caso a sua máquina não seja tão potente assim, por exemplo, para fazer os seus laboratórios. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde eu mostro detalhe de como que você cria a sua conta, como que você acessa e por aí vai. Você pode ver com calma ele depois para poder criar sua conta aqui, se essa for a sua primeira vez no portal do Azure. Se você já tem uma conta, já sabe como funciona, você já consegue seguir direto aqui comigo. Então, basicamente, eu fiz o login aqui no portal do Azure, essa é a carona inicial dele aqui, né? E aí, o que que nós precisamos ter? Primeiro, nós vamos criar um grupo de recurso, que nada mais é um próprio agrupador ali, onde a gente consegue centralizar, por exemplo, os recursos que a gente criou dentro desse grupo de recursos aqui no portal do Azure, e aí a gente tem uma conta diferenciada para ele, controlar bem a questão de custos, você consegue diferenciar, por exemplo, um grupo de recursos só para o ambiente de produção, um grupo de recursos só para desenvolvimento, um grupo de recursos contendo ali as funcionalidades dentro só para homologação e por aí vai. Ele é um agrupador, é bem simples. Então nós vamos criar um grupo de recursos, depois nós vamos criar uma conta de armazenamento que é conhecida como Storage Account. Dentro desse Storage Account, dessa conta de armazenamento, nós precisamos criar um container que é como se fosse uma pasta ali dentro da minha storage. E aí nós vamos pegar algumas informações aqui de segurança, de acesso, uma key de acesso a essa storage account, a esse container, e depois nós vamos lá para o SQL para poder fazer o processo lá dentro e gerar o backup aqui dentro do nosso ambiente de Azure que a gente vai preparar agora, tá bom? Então vamos lá, começa aqui comigo. Ó. Primeiro nós vamos criar um grupo de recursos. No meu caso aqui, ele já aparece aqui como sugestão no começo. Você pode vir aqui na barrinha em cima e digitar grupo de recursos. Ele vai aparecer aqui, aí você clica nele, ó, grupos de recursos. Eu já tenho um aqui, provavelmente você pode não ter nenhum aí no seu ambiente, não tem problema nenhum. É só você vir aqui, ó, e clicar em criar, nesse botãozinho aqui em cima.
Se você não tiver nenhum, ele vai ter um botão azul aqui no meio escrito criar. Aí você pode clicar nele também, como você preferir, tá bom? Então eu vou clicar aqui em criar e aí ele vai carregar uma telinha aqui e basicamente o que você vai fazer aqui? Você vai colocar um nome para ele. Eu vou colocar aqui um GRP SQL Server. Você pode dar o nome que você quiser. O importante só é que esse seja um nome único, tá? Depois aqui você tem que falar qual que é a região padrão que esse grupo de recursos vai ser criada. O que é essa região aqui? É o local mesmo onde os seus recursos que vão ser criados aqui dentro dele vão ficar alocados. Então, por padrão, né? Então, você tem aqui o ambiente do Brasil, você tem vários data centers nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, a região no mundo inteiro aí para você escolher. Eu vou escolher aqui o East US 2. Por quê? Porque ela é a região mais barata, que vai consumir menos dinheiro mesmo seu aí do projeto que você tiver. Só que é importante lembrar do que quando a gente escolhe uma região, a gente está colocando os nossos recursos naquela região. Então, se eu estou no Brasil e coloco os meus recursos nos Estados Unidos, por exemplo, numa região dos Estados Unidos, eu vou ter uma latência de conexão entre Brasil e Estados Unidos, e aí, dependendo do processo que você está executando, pode ter um pequeno delay ali, uma pequena demora por conta da distância, né? Você depender de um link de internet que chegue até lá. Se você escolhe uma região no Brasil, né, que a gente tem uma região aqui no Brasil para você poder criar os seus recursos, a latência entre a sua conexão e o data center do Azure, né, da Microsoft, vai ser menor porque ela está aqui dentro do nosso país. Beleza? Então, isso aqui é bem simples de criar o grupo de recursos. Você vai dar o nome mesmo e escolher a região. Para o nosso teste aqui, mesmo que nós vamos gerar um backup, vamos depender do link de internet, coloca mesmo lá no istio 2 que vai consumir o mínimo possível aí quando você criar um recurso na questão financeira, beleza? Basicamente é isso, clica aqui embaixo em revisar e criar e depois criar. Beleza, agora que eu já criei o grupo de recurso, eu vou criar a Storage Account. Lembra? A conta de armazenamento. Se tiver em inglês, você digita aí Storage Account. Se tiver em português, é conta de armazenamento. Ó, ele já apareceu aqui, ó. Contas de armazenamento. É esse carinha aqui com esse iconezinho aqui que você vai clicar. Então clica nele aí e ó, veja que eu não tenho nenhuma criada. Então eu vou clicar aqui em criar conta de armazenamento nesse botão azul ou aqui em cima nesse botãozinho criar. Clica aí junto comigo. Aqui o que a gente vai ter que fazer? Ó, é a configuração da conta de armazenamento. Um ponto importante de destacar aqui é que nós não vamos focar nos recursos do Azure nessa aula, ok? Então existem uma série de configurações de segurança, de boas práticas que é recomendado fazer aqui. Nós vamos criar o recurso mais simples possível, só para que a gente possa simular a geração do backup aqui no Azure para você ver que isso funciona e como que você, como DBA, consegue gerar um backup aqui no ambiente de nuvem diretamente, ok? Então vamos preencher aqui junto comigo. Ó. Grupo de recurso, eu vou escolher aquele que a gente acabou de criar, GRP SQL Server no meu caso. Seleciona aí o que você criou. Aí aqui embaixo eu tenho que dar um nome para essa conta de armazenamento. Esse nome tem que ser único, tá? Então escolhe um nome aí bacana. Vou colocar ST de Storage, Backup SQL Server. Vamos ver se ele deixa aqui no meu. Ó, deixou porque não tem esse nome sendo utilizado. Então eu vou deixar com esse nome, você cria o seu nome aí de Storage Account. Lembre de colocar um nome que facilite na hora de você identificar o que é aquele recurso. No meu caso aqui eu coloquei o ST na frente, que eu já sei que significa que é uma storage. Beleza? Região. Ó, veja que aqui ele permite você escolher também as regiões e tal, né? Nosso grupo de recursos está no East 2. Eu vou colocar aqui igual East US 2, que é a região mais barata. Desempenho, vou deixar o standard mesmo, porque ele é mais barato e para o nosso exemplo aqui também não vai ter problema nenhum. Basicamente é isso. Nas outras abas aqui, eu não vou mudar nada, ok? Então lembra que eu falei, existem as boas práticas de segurança, de configuração de recurso e tudo mais, mas nós estamos focando aqui na parte do SQL Server. Por hora, isso daqui é o suficiente para a gente fazer o nosso laboratório de hoje, tá? Clica aqui embaixo em Review, ele vai fazer um resumo aqui das coisas que você pediu para ser criada e depois clica aqui em Criar. Nesse momento,
o Azure está provisionando aqui para a gente esse recurso, que é a Storage Account, lá no data center dos Estados Unidos, East US 2, e aí dentro desse cara é onde a gente vai gerar o backup, tá bom? Então ele vai dar alguns segundinhos aqui, alguns minutinhos para criar esse ambiente, e aí na sequência nós já vamos continuar. No meu caso aqui foi bem rápido, levou uns 40 segundos e ele já criou o recurso. Eu posso clicar aqui já em ir para o recurso, e aí nesse momento ó, nós já estamos dentro da nossa conta de armazenamento. Olha que bacana, você de quebra aí, além de aprender sobre essa questão do backup no SQL, já aprendeu a criar um recurso aqui, uma conta de armazenamento no Azure, na nuvem da Microsoft. Se você saiu dessa tela, ai Caio, como que eu entro nela de novo? Ó, vou voltar aqui para a página inicial. Você vai buscar aqui pela conta de armazenamento, contas de armazenamento, vai entrar nela. Aí ela vai aparecer aqui para você, aqui você criou comigo aqui agora há pouco, acabou de ser provisionada. Você vai clicar nela e pronto, volta para aquela mesma tela que a gente estava quando a gente clicou em ir para a tela do recurso. Aqui, o que a gente precisa se preocupar? Ó? Vamos lá. O primeiro ponto é, lembra que eu falei que dentro da Storage Account a gente precisa criar um container? Aqui embaixo no menu, olha, se você prestar atenção, aqui embaixo, ó, armazenamento de dados, nós temos aqui containers. Ou seja, nós vamos criar um container que é como se fosse uma pasta dentro da nossa Storage Account para poder jogar os nossos backups dentro dessa pasta. Então eu vou clicar aqui em containers. Ele vai abrir aqui uma telinha. Veja que eu não tenho nenhum aqui dentro criado. O seu vai estar igual, porque a gente acabou de criar essa conta de armazenamento. E aí você vai clicar aqui em cima, ó, esse maisinho escrito container, que é para criar um container novo. Clica aí junto comigo. Aí ele vai abrir essa telinha lateral e é simples assim. Você vai dar um nome aqui para essa pasta, digamos, né, para esse container. Vou colocar aqui backup, o nome. E simplesmente isso, só põe o nome e clica em criar. Ele já vai criar aqui para a gente e beleza, ó. Já tenho aqui a minha conta de armazenamento, o meu storage account e o meu container chamado backup. Se eu clicar sobre ele, ó, eu já estou aqui dentro dele. Perceba que não tem nada aqui dentro, certo? Então nesse momento, ó, a gente já criou nosso grupo de recursos, criou uma conta de armazenamento, colocou dentro desse grupo de recurso e criou um container chamado backup dentro da nossa storage account, dentro da nossa conta de armazenamento. Beleza? Então a gente já criou tudo o que a gente precisava aqui dentro do ambiente do portal do Azure, dentro da nuvem do Azure. Agora o que a gente precisa é pegar alguns dados aqui dentro do portal que nos permitam acessar esse ambiente a partir do nosso SQL local aqui que está na nossa máquina, que é onde a gente vai gerar o backup do SQL Server. O que a gente precisa pegar aqui? O primeiro ponto, ó, eu vou voltar lá na minha conta de armazenamento, vou entrar nela aqui, a chave de acesso na minha storage account. Onde fica isso? Ó, aqui embaixo, nós estamos aqui na conta de armazenamento, na visão geral. Aí você vai abaixar um pouquinho aqui, ó, em segurança e rede, e vai usar essa opção aqui, ó, chaves de acesso. Você vai clicar aqui junto comigo. Vamos clicar aqui. Aí ele vai nos dar aqui, ó, o nome da conta de armazenamento que a gente criou, que é esse nome aqui em cima. Você vai copiar esse cara. Então, eu vou abrir aqui um TXT e vou colar aqui. Beleza? Esse é o nome da conta de armazenamento. Aí aqui embaixo nós temos uma chave. Essa chave é como se fosse a senha, né, para conectar nesse nosso ambiente. Você pode clicar aqui em mostrar, aí ele vai mostrar aqui um monte de letra, número, caractere especial, que é essa chave, essa aqui aí para você fazer a conexão. Dá dois cliques nela aqui, copia e cola em algum lugar aí também. Vou fazer isso aqui no meu. Ó. Se você clicar aqui nesse botãozinho, copiar para a área de transferência, em tese ele já copia para você, mas às vezes não funciona para mim. Então eu prefiro copiar aqui, não sei porque, deve ser algum bugzinho do próprio portal. Então eu dou dois cliques aqui, seleciona tudo, Ctrl C e cola aí em algum local, Ctrl V. Beleza, daqui é isso que a gente precisa. O nome da conta de armazenamento a gente já pegou e a chave aqui que a gente precisa para se conectar no ambiente. Agora eu vou lá no container, vou voltar lá no container backup que a gente criou, clica nele aí, e nós vamos aqui em uma opçãozinha chamada propriedades, aqui do lado, ó. Você pode ver que eu estou dentro do container backup, e aí eu vou aqui embaixo, ó, configurações, propriedades. Clica aqui.
E aí aqui, o que que a gente precisa pegar? Essa URL aqui, ó, que é o caminho para chegar até essa pasta, que é esse container chamado backup. Quando a gente gera o backup local, a gente não coloca lá unidade D dois pontos barra backup barra full barra e o nome do arquivo. Esse caminho até chegar na pasta onde eu quero gerar o backup especificamente é essa URL aqui, é esse cara que a gente está copiando aqui agora. Então você copia esse cara aí também do seu e cola aí no seu TXT. Beleza? Então lembrando, ó, vim container, deixa eu voltar, estou aqui dentro da minha história de account, container, entrei no container, propriedades, e aí copia essa URL aqui, que é a URL para chegar até aquele container. Pronto, nesse momento nós podemos já aqui fechar o nosso portal, não precisamos usar ele mais para fazer essas configurações, mas vamos deixar ele aberto aqui, ó. Se eu entrar aqui dentro do container em visão geral, eu não tenho nenhum arquivo. Vamos deixar ele aberto aqui, vou minimizar ele, e aí a gente vai gerar esse backup e nós vamos ver ele aparecer aqui para ver se de fato está funcionando, beleza? Agora nós vamos lá para o SQL Server, lá para o Management Studio e vamos continuar de lá essa atividade. Vou abrir aqui o Management Studio e aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Fique tranquilo, eu vou disponibilizar esse script lá no grupo VIP do Telegram. Se você não faz parte ainda, vou deixar o link aqui na descrição. Só você entrar, é gratuito, vou disponibilizar esse script lá, assim como outros conteúdos, outros materiais de outras aulas que eu já fiz aqui no YouTube também estão disponibilizados lá, além de algumas dicas do dia a dia do DBA que eu dou para a galera também, que é muito bacana para você poder já começar a aprender sobre esse dia a dia do DBA SQL Server. Então, acessa lá o grupo para ter acesso a esse script. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou criar um database chamado DB Azure, dar um create database aqui mesmo. Ele vai criar um banquinho sem nada dentro, bem simples, bem pequeno, só para a gente testar aqui. Importante destacar que eu estou aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Eu estou aqui em um SQL Server 2019 na minha máquina e acabei de criar esse database aqui, ó, DB Azure, que é esse cara aqui, ó, do script, beleza? Então, criei esse banco, ele não tem nada dentro dele, é só para a gente exemplificar aqui mesmo. Agora, o que a gente precisa fazer? Para que o meu SQL Server local consiga se conectar lá no ambiente do Azure, na minha conta, onde a gente acabou de criar aqui as coisas, a gente precisa criar um cara aqui dentro do SQL chamado credencial. É como se fosse um login, um usuário, mas ele tem esse nome aí de credencial. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Então, para criar ele é bem simples. Você pode fazer isso pela tela. Pela tela é só você vir aqui ó, em segurança, botão direito em credenciais, nova credencial e preencher esses campos aqui. Mas por script é muito mais rápido, muito mais simples. Qual que é a sintaxe de criação? Ó? Create credential, eu vou dar um nome para ela aqui, vou colocar SQL Backup, o nome dessa credencial. Aí eu estou me identificando aqui. Qual que é a história de account que eu vou me conectar com essa credencial, né? Então lembra que a gente copiou lá, né? É a primeira informação que a gente copiou, o nome da nossa história de account, da conta de armazenamento. Eu vou colar aqui. E aí aqui embaixo, esse secret, né, a senha, password, enfim, é a nossa key, que é aquela string bem grande que a gente copiou lá, que é o responsável por nos permitir conectar aqui, que é o account key, né, que a gente chama. Então copia o seu aí e cola aqui, ó, nesse cara, secret. Deixa eu voltar aqui. E feito isso, é só selecionar esse cara e dar um F5. Pronto, ó, criou aqui. Vamos ver aqui em credenciais, ó, SQL Backup, tá vendo? Então eu já tenho aqui a minha credencial criada e vai se conectar na minha história de account com essa secret aqui, com essa account key. Beleza. Isto feito, o que a gente vai fazer agora? Simplesmente gerar o backup. Qual que é a diferença na sintaxe para gerar esse backup? No padrão, a gente coloca aqui o backup, database, o nome do banco, to disk. E aí coloca aqui o caminho, d dois pontos, backup, barra, o nome do arquivo. Nesse caso aqui, nós vamos usar o to URL. E aí qual que é a URL que a gente vai pôr aqui? É aquela URL que a gente copiou, que vai chegar lá no nosso container. Lembra aquele container chamado backup? Vou colocar aqui, ó. E aí fica assim a nossa query. Ele vai fazer um backup database DB Azure
to URL, ou seja, faz o backup dessa base nessa URL. Que URL? Ele vai ter aqui a nossa storage account, né, o caminho da nossa storage account, o caminho do nosso container que a gente criou, e aí eu quero criar com esse nome de arquivo aqui, ó, db-azure full.back. Então ele vai criar esse arquivo dentro desse caminho aqui, que está lá no nosso ambiente do Azure, no nosso portal que a gente acabou de criar. E aí, para fechar aqui essa sintaxe, a gente precisa passar aqui na sintaxe de backup qual é a credencial que nós vamos utilizar para se conectar nesse ambiente. Porque se a gente simplesmente fizer isso aqui, o SQL vai tentar bater nesse caminho e ele vai falar, poxa, mas qual que é a storage account? Qual que é aqui para conectar nessa storage account? Não existe, então ele não vai permitir, ele vai falhar. A gente precisa passar aqui o if credential, ou seja, faz esse backup com essa credencial. Qual que é a credencial? Qual que é o nome dela? É essa aqui de cima que a gente criou. SQL backup. Eu vou pôr aqui entre aspas simples. Simples assim, pessoal. Agora é só selecionar isso aqui. Ó, vamos mostrar lá o portal de novo. Não tem nada aqui, ó, vou dar um atualizar. Não tem nada aqui, eu estou dentro do meu container. Dentro do meu container, ó, a minha conta de armazenamento. E aí dentro do meu container de backup, eu não tenho nada aqui, ó, beleza? Agora eu vou voltar lá no SQL e vou simplesmente executar esse cara. Nesse momento ele está se conectando com a credencial lá na storage account e gerando o backup. Ó. Já deu sucesso aqui, que ele gerou o backup. E quando a gente vai para lá, dá um atualizar, podemos ver já aqui, ó, olha só que bacana. Dentro do meu container eu tenho aqui agora o meu arquivo de backup gerado. Percebe como é simples de fazer essa configuração? Muito bom, né? Muito bacana. E aí eu queria te dar algumas dicas aqui. Você pode ver que é simples, mas que você precisa ter atenção aí como DBA na hora de utilizar essa funcionalidade. Ela vai servir para todo e qualquer ambiente? Não. Lembre-se que para gerar esse backup aqui, eu criei uma base que não tem nada dentro. E veja que levou aqui 2 segundos para fazer a criação, né, desse database. Ele tem 4 megas. Vamos ver aqui, ó, tem 4 megas de tamanho. Ó. Então é um arquivo muito pequeno. Agora imagina uma base de 500 gigas para fazer um backup nesse formato, do local direto no Azure. Vai depender muito do link de internet. Dependendo da velocidade, da banda desse link, pode demorar muito, pode prejudicar a utilização de outras coisas na rede, né? Então imagina que os usuários dependem do link de internet para trabalhar com uma aplicação web, por exemplo. E aí nesse mesmo link de internet estão tentando trafegar a geração desse backup, de 500 GB de backup. Isso pode impactar. Quando que, na minha visão como DBA, esse tipo de funcionalidade vai bem? Quando que a gente pode pensar em utilizar ele? Quando a base é pequena, quando é um cliente que não dispõe de tantos recursos financeiros assim, que pensa, você gerar o backup no disco local do cliente é um risco muito grande, porque se ele perder o servidor, ele perde o banco e o backup que está ali dentro. Qual que é uma alternativa? Você pode ter um HD externo, talvez. Gera o backup local e copia para o HD externo, ou gera o backup diretamente no HD externo. Em alguns cenários também não é tão bom fazer desse formato. Mas essa pode ser uma saída para esse tipo de empresa que é um pouco menor, que tem umas bases um pouco menores, com um custo-benefício muito atrativo, porque o consumo de espaço em disco ali, o consumo que você vai ter, o gasto que você vai ter ali na nuvem não é tão alto para armazenar esses arquivos. O armazenamento não é tão caro assim, quando a gente fala de nuvem. Então, ao invés do cara talvez investir num HD que vai ter, que é finito, né, que vai chegar um momento que ele vai estourar o tamanho dele ali, vai ter que comprar outro, você pode já ter uma solução como essa, que já gera o backup em nuvem direto, e aí se ele perder o servidor, se ele perder o HD externo, se ele perder o que ele tem local, se deu algum problema na empresa, deu uma inundação, pegou fogo, qualquer coisa ali, ele tem uma cópia na nuvem, está seguro ali, e você pode ter nessa storage account, inclusive, a possibilidade de fazer redundância dos arquivos. Então você tem num data center e tem uma cópia, uma redundância dele num data center numa outra região, por exemplo. É possível fazer isso. É claro que vai ter um custinho extra, mas é possível fazer isso. Assim você consegue garantir que em hipótese alguma o cliente vai perder o banco de dados dele porque os backups estão na nuvem, estão com redundância e por aí vai. Então essa é uma excelente possibilidade para você conseguir ajudar o seu cliente a ter uma segurança maior aí com a parte dos backups dele.
E aí, o que você achou dessa funcionalidade? Muito bacana, né? Ela não é tão nova, ela está no SQL desde o SQL 2012, mas eu não vejo muita gente utilizando, né? Apesar de ter essa excelente possibilidade aí de guardar já esse backup diretamente ali no ambiente de nuvem. Isso facilita também algumas outras situações, né? Imagina que você precisa pegar esse backup e jogar num outro lugar, baixar num outro servidor. Não precisa ficar subindo num drive, por exemplo, ou põe num pendrive, põe num HD externo, leva fisicamente para outro local, enfim, né? Evita de todas essas coisas. Você consegue já ter num único local centralizado seus backups e baixar ali da onde você precisar, da onde você quiser. Dá para pegar para fazer o restore ali onde você precisar. Existe também uma outra situação que é muito interessante, quando você está utilizando uma VM no próprio Azure. Você está já utilizando o ambiente de nuvem, mas o projeto ainda não permite utilizar os serviços de bancos de dados, né? A instância gerenciada ou o Azure SQL Database. Você está usando uma VM mesmo. E aí dentro dessa VM ali, dentro do ambiente do Azure, você precisa gerar os backups. Uma possibilidade, ao invés de gerar os backups no disco local do servidor ali da VM do Azure, é gerar já direto ali na storage account, e aí você tem um ambiente apartado da sua VM onde você armazena os seus backups. Não tem problema com espaço em disco e por aí vai. Também pode ser uma excelente aí possibilidade. Claro que você, como DBA, precisa arquitetar muito bem aí com o seu cliente como que vai ser a melhor forma de atender. Mas o bom é que você agora, a partir dessa aula, conheceu essa funcionalidade, viu como é simples aplicar, facinho você consegue fazer com poucos passos e principalmente já botou a mão na massa e praticou aí junto comigo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço a sua participação. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau.